Todo mundo ama Sirius Black, e eu entendo completamente o motivo. Ele é leal, corajoso, faria qualquer coisa pelas pessoas que ama. Mas, quanto mais eu releio Harry Potter, mais eu chego a uma conclusão que talvez muita gente discorde. Na minha opinião, Sirius nunca conseguiu amadurecer completamente, e eu acho que Azkaban tem grande parte de culpa nisso. Mas, vamos por partes. Antes de tudo, eu preciso deixar uma coisa clara. Essa é apenas a forma como eu interpreto o personagem, não significa que essa seja a única leitura possível. É só uma conclusão que eu cheguei depois de revisar essa história algumas vezes. Quando a gente conhece o Sirius, é muito fácil gostar dele. Afinal, ele foi preso por um crime que nunca cometeu. Perdeu 12 anos da própria vida. Mesmo assim, nunca deixou de lutar contra o Voldemort. Só que existe um detalhe que sempre me chamou muita atenção. O Sirius entrou em Azkaban com pouco mais de 20 anos e saiu de lá 12 anos depois, enquanto Lupin, Snape, Arthur, Morley e praticamente todo mundo continuou vivendo. O Sirius ficou preso, não só dentro de uma cela, mas também em uma fase da própria vida. E quanto mais eu penso nisso, mais eu acredito que Azkaban não mudou quem o Sirius era. Ela simplesmente o impediu de amadurecer. Claro, Sirius sempre foi impulsivo. Isso já existia desde a época dos Marotos. Mas depois de passar 12 anos sem poder decidir absolutamente nada, quando ele finalmente fica livre, ele quer viver, ele quer participar, quer lutar, quer ajudar a Ordem da Fênix. Por isso, eu nunca estranhei o fato dele odiar ficar escondido na casa dos Black. Para muita gente, aquilo era proteção. Para ele, era como se fosse estar preso de novo. E talvez seja justamente por isso que quando via qualquer oportunidade para agir, ele ia, mesmo quando não era a decisão mais inteligente. E isso me leva ao Harry, porque existe uma coisa na relação dos dois que sempre me incomoda. Eu nunca consigo enxergar o Sirius como uma verdadeira figura paterna pro Harry. E calma, isso não significa que ele não amava o Harry. Muito pelo contrário, ele com certeza amava, mas eu também acredito que ele nunca conseguiu enxergar o Harry completamente como o Harry. Na minha visão, ele enxergava muito do James. Repara como várias conversas entre eles acabam voltando pro pai do Harry. As aventuras, as brincadeiras, as regras que eles quebravam. Sirius chega até a comentar que o James teria adorado determinadas situações que o Harry passa. E foi o que eu comecei a pensar. Será que o Sirius viu o Harry como um afilhado ou como uma segunda chance de reviver os Marotos? Porque amar alguém não significa necessariamente saber cuidar dessa pessoa. E em muitos momentos da história, eu sinto que o próprio Harry era mais maduro do que os Sirius. Era o Harry que se preocupava com a segurança dele, enquanto Sirius parecia disposto a correr qualquer risco para poder voltar a fazer parte da guerra. Mas, na minha opinião, o maior erro do Sirius nem foi ter ido ao Ministério da Magia. Ele errou muito antes disso, e quase ninguém comenta. O maior erro dele é a forma como ele tratava o monstro. E o mais curioso é que o próprio Sirius já sabia qual era a coisa certa a se fazer. Em Cálice de Fogo, ele quem diz ao Harry: se você quer saber como um homem é, veja como ele trata os seus inferiores, e não seus iguais. Naquele momento, ele estava criticando o Bartol Crouch pela forma como ele tratava o Wink, a elfo doméstico. Só que, ironicamente, alguns anos depois, o próprio Sirius fez exatamente a mesma coisa. O monstro representava tudo aquilo que ele odiava: a família Black, a infância dele, as lembranças daquela casa. E por causa disso, ele nunca conseguiu o enxergar como um indivíduo. Ele o enxergava apenas como tudo aquilo que o monstro fazia ele lembrar. E eu acho que esse foi o maior erro dele. Porque no fim, foi justamente o monstro que enganou o Harry. Foi isso que levou todos ao ministério. E foi isso que culminou na morte do Sirius. É quase uma tragédia. Porque o homem que ensinou o Harry a importância de tratar bem quem está abaixo de você acabou sendo derrotado justamente por não conseguir seguir o próprio conselho. Por isso, quando eu penso no Sirius Black, eu não penso em um herói perfeito. Eu penso em um homem profundamente machucado, que perdeu 12 anos da própria vida, que nunca teve tempo para amadurecer completamente, e que, talvez por isso, nunca tenha conseguido ser a figura paterna que o Harry realmente precisava. E essa é a forma como eu interpreto esse personagem. Mas você talvez pense diferente. E é justamente por isso que o Sirius é um personagem tão fascinante. Agora, eu quero saber a sua opinião.
Você acha que Azkaban mudou o Sirius ou apenas impediu que ele se tornasse quem ele poderia ter? E olha como Harry Potter consegue criar personagens tão complexos. No último vídeo, eu comentei que o Draco Malfoy nunca teve um verdadeiro arco de redenção. Não porque ele fosse um monstro, mas porque nunca conseguiu romper completamente com aquilo que o foi criado. E, curiosamente, eu acho que o Sirius acontece exatamente o contrário. O Draco foi moldado pela criação, Sirius foi moldado pela prisão. Dois personagens completamente diferentes, mas que acabaram tendo suas vidas definidas pelas circunstâncias. E talvez seja justamente isso que torne Harry Potter uma franquia tão interessante.